agora a gente vai ver instrumentos que vão nos auxiliar na simplificação de operações que envolvem potências. São elas as propriedades de potência. A gente vai ver agora a primeira de 4 propriedades. E a primeira fala da multiplicação de potência de mesma base. Então, como o próprio nome diz, tem que ser uma multiplicação em que as potências envolvidas têm que ter bases iguais. E como é que eu aplico essa propriedade? Eu simplesmente vou conservar a base e vou somar os expoentes. Por exemplo, se eu tenho aqui 2 elevado à quinta vezes 2 elevado ao cubo, como é que eu posso fazer isso aí, professor? De 2 formas. Uma das formas é você pegar o 2 à quinta, pegar o 2, multiplicar ela 5 vezes, e depois pegar o 2 e multiplicar 3 vezes. Aí você vai ver quantas vezes o 2 aparece. Bem, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O 2 aparece 8 vezes, então aqui eu tenho 2 elevado à oitava. Bem, esse método é fácil? É. Agora o problema é o seguinte, que quando você pegar uma potência e que o expoente for muito grande, for 2 elevado a 100, por exemplo. Imagina só, você pegar o 2, multiplicar 100 vezes, aí tu vai perder muito tempo. Então a gente vai aprender a simplificar isso daqui. Como assim, professor? Se eu quero multiplicar 2 à quinta vezes 2 ao cubo, aí a gente vai aplicar a propriedade da multiplicação de potência de bases iguais. Vai ficar assim. 2 elevado à quinta vezes 2 elevado ao cubo. Seguindo a propriedade, como as bases são iguais, a gente vai conservar a base, que nesse caso é o 2, e vamos somar os expoentes. 5 mais 3. E quando eu somo 5 mais 3, eu vou ter, galera, 2 à oitava, o mesmo resultado. Tranquilo? Beleza. Olha a letra B. Eu tenho aqui menos 1/3 elevado a menos 6 vezes menos 1/3 elevado a menos 3. Como é que faz isso daí, professor? Bem, é uma multiplicação em que as potências envolvidas têm bases iguais. Então, eu vou aplicar a propriedade. Conserva a base, que nesse caso a base é menos 1/3. E a gente vai somar os expoentes. Menos 6, olha, mais... Quem é o outro expoente é menos 3. Tranquilo. A gente viu na estante o seguinte, né? Que para resolver aqui essa operação com números inteiros, vai ficar menos 6, né? Como aqui é o sinal de mais, a gente repete esse, né? Menos 3. Então aqui teremos menos 1/3 elevado a... Se eu devo R$6 e eu devo R$3, então eu estou devendo aqui, pessoal, R$9. Então nós temos aqui menos 1/3 elevado a menos 9. Bem, outra propriedade que a gente vai trabalhar agora é a divisão de potência de mesma base. Então observe que, da mesma forma que o anterior, as bases têm que ser iguais. Agora vamos ter uma divisão. Quando isso ocorrer, você vai conservar a base e vai subtrair os expoentes. Ou seja, m menos n. Como assim, professor? Se eu tenho, por exemplo, 7/6 dividido por 7 elevado à quarta, como é que eu vou fazer isso? 2 formas. A primeira forma é você pegar o 7, multiplicar ele 6 vezes, e dividir, aqui é uma divisão, posso fazer assim, né, gente? Dividir por o 7 4 vezes. E nesse caso, eu vou cortar um 7 de cima com um 7 de baixo, um 7 de cima com um 7 de baixo, um 7 de cima com um 7 de baixo, um 7 de cima com um 7 de baixo. Sobrou quanto aí, professor? Sobrou 2 7s em cima, então sobrou 7 ao quadrado, que é o nosso resultado. Ou então você pode fazer essa mesma conta aplicando a propriedade, porque imagine só, se você tivesse aqui 7 elevado a 100, você repetiu 7 100 vezes, você ia perder um tempo retado. Então, para simplificar isso daqui, a gente vai aplicar a propriedade. Bem, as bases são iguais? São. Então, se as bases são iguais, eu posso aplicar a propriedade de divisão de potência de bases iguais. O que é que fala a propriedade? Você vai conservar a base, nesse caso a base é 7, e você vai diminuir os expoentes, você vai subtrair. 6 menos 4. E 6 menos 4 a gente sabe que é 2. Resposta, então, 7 elevado ao quadrado, professor. Beleza. Olha a letra B aqui.
também é uma divisão, só que está representada de uma forma fracionária, pessoal, mas é a mesma propriedade. As bases são iguais a 0,8 e 0,8, então bora aplicar a propriedade. Conserva a base, que é 0,8, e subtrai os expoentes. Nesse caso vai ser 6 menos 10. E quanto é 6 menos 10? Professor, eu esqueci. Pensa no dinheiro, gente. Ó. Se eu tenho 6 reais e eu devo 10 reais, ainda vou ficar devendo 4 reais. Então eu vou ter aqui, ó, 0,8 elevado a menos 4. Beleza. Olha ali a letra C. Na letra C nós temos 6 elevado a menos 2 dividido por 6 elevado a quinta. Vamos fazer, pessoal, a mesma regra, a mesma propriedade. Conserva a base, subtrai os expoentes, então vai ser menos 2, menos o 5. E nesse caso aí, professor, quanto é que vai dar isso aí? Se eu devo 2 reais e eu devo 5 reais, então eu estou devendo, na verdade, um total de 7 reais. Fica então 6 elevado a menos 7. Letra D, 0,1 elevado a menos 3 dividido por 0,1 elevado a menos 6. Aplica a propriedade, querido. Conserva a base, que é o 0,1, e subtrai os expoentes. Nesse caso vai ser menos 3, menos o outro expoente. O outro expoente, pessoal, também é negativo. Menos 6. Como ele é negativo, eu vou colocar ele dentro do parênteses. E aí, professor, como é que a gente faz isso daí? A gente já aprendeu aqui, né, pessoal, a resolver números inteiros, né? Então, ó, vai ficar menos 3, menos 6, ou seja, ele quer o oposto de menos 6, que vale mais 6. Então, se eu devo 3 reais e eu pago 6 reais, eu vou ficar com um saldo positivo de 3 reais. Então, resposta 0,1 elevado ao cubo. E a letra E última, nós temos aqui, né, uma divisão em que as bases são iguais, então eu posso aplicar a propriedade, conserva a base, que é a raiz de 7, e subtrai os expoentes. Ou seja, vai ser menos 10, menos o outro expoente que também vale menos 10. A gente já aprendeu a trabalhar com números inteiros, de forma bem rapidinha, né? Então vai ficar menos 10. O oposto de menos 10, professor, é quanto? O oposto de menos 10, meu querido, é mais 10. Então, se eu tenho aqui, pessoal, ó, menos 10, se eu devo 10 reais e eu pago 10 reais, eu vou ficar com saldo de zero, não vou ficar devendo e nem com saldo. E a gente sabe que todo número elevado a zero é igual a 1. Tranquilo? Terceira propriedade, potência de potência. Dá a ideia que nós temos duas potências em uma só. E temos, quer ver? Vou pegar aqui, ó, a primeira potência de base A, expoente M. Agora, o que é que eu vou fazer aqui com essa potência de base A, expoente M? Eu vou elevar a um outro expoente N. Então, nesse caso aqui, eu tenho já uma segunda potência, que seria quem? Seria, a base seria A elevado a M, e quem seria o expoente? De expoente N. Duas potências em uma só. E como é que a gente resolve isso aí, professor? A gente conserva a base, que nesse caso é A, e multiplica os expoentes, ou seja, vai ser M vezes N. Tranquilo? Bem, por exemplo, eu vou resolver primeiro aqui essa letra A sem aplicar a propriedade e depois eu vou resolver aplicando a propriedade. Olha como ficaria. 5 ao cubo elevado ao quadrado. Professor, quem é a primeira potência aqui? A primeira potência é 5 ao cubo. A base é 5, o expoente é 3. Quem é, professor, a segunda potência? A segunda potência seria 5 ao cubo elevado ao quadrado. Seria a segunda potência. Então, eu vou resolver primeiro a primeira potência, que está dentro do parênteses. Então, 5 ao cubo. O que é 5 ao cubo? Eu pegar o 5 e multiplicar ele, ó, 3 vezes. Por que 3 vezes, professor? Porque o expoente da primeira potência é 3. Só que isso daqui está elevado ao quadrado. Beleza, professor? Então, o que é isso elevado ao quadrado? Eu pegar essa base aqui e multiplicar ela 2 vezes. Ou seja, vai ser 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5.
Por que, professor, a base 2 vezes? Porque o expoente é 2. Então aqui, eu tenho, nessa multiplicação, eu tenho 5 quantas vezes? Você vai contar que nós temos aqui o 5, 6 vezes. Agora, pessoal, não fazer pela propriedade é um pouco trabalhoso. Olha como fica na propriedade, que é bem mais fácil, quer ver? Olha, eu tenho aqui 5 elevado ao cubo, elevado ao quadrado. O que é que diz a propriedade? Você vai repetir a base, que nesse caso é 5, e vai simplesmente multiplicar os expoentes. Ou seja, vai multiplicar 3 por 2. E 3 vezes 2, a gente vai encontrar 6. Então, 5 a sexta. Tranquilo? E a letra B? É a mesma coisa, gente. A base é 7. Então, conserva a base e multiplica os expoentes. Ou seja, vai ser 5 vezes menos 3. Bem, e nesse caso aqui, a gente vai multiplicar apenas, né? Só que na multiplicação, sinais diferentes dá sempre menos. 5 vezes 3 dá 15. Então, a resposta 7 elevado a menos 15. E a letra C, professor? A mesma coisa, gente. Conserva a base, que é o número 8, e vamos multiplicar os expoentes. Ou seja, menos 3 vezes menos 2. Só que na multiplicação, a gente já aprendeu que sinais iguais dá sempre mais. Então, aqui eu tenho 8 elevado a 3 vezes 2, 6. 8 elevado a sexta. Tranquilo? Agora aqui, pessoal, cuidado que o parênteses ele pode mudar o resultado de uma questão. 2 ao cubo elevado ao quadrado é diferente de 2 ao cubo elevado ao quadrado. Professor, como assim? Para mim é a mesma coisa. Pessoal, cuidado com o parênteses. Eu vou resolver o primeiro, depois vou resolver o segundo e vamos comparar os resultados. Olha, o primeiro aqui, 2 ao cubo elevado ao quadrado. Eu vou aplicar a propriedade que é mais fácil, viu, gente? Então aqui, conserva a base, que é o 2. Multiplica os expoentes. 3 vezes 2, professor, aqui vai dar 6, né? E como aqui é pequeno, eu vou multiplicar o 2 6 vezes, viu, gente? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui vai dar quanto? 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 2, 32. 32 vezes 2 vai dar 64. Então, primeiro aqui nós encontramos 64. Bora ver agora o segundo, depois de comparar os dois resultados. No segundo eu tenho 2 ao cubo elevado ao quadrado. Nesse caso, pessoal, não tem parêntese. Observe que a gente vai resolver assim, 3 ao quadrado. 3 ao quadrado, professor, é o 3 vezes 3, né? 3 ao quadrado vai ser 9. Professor, eu não entendi. Por que não tem parênteses, gente? Então você resolve, primeiro, isso aqui, 3 ao quadrado é 3 vezes 3, que é 9. E o que é 2 à nona? É eu pegar o 2 e multiplicar, gente, 9 vezes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E dá quanto, professor, 2 à nona para multiplicar? 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 2, 32. 32 vezes 2 dá 64. 64 vezes 2 dá 128. 128 vezes 2 dá 256. 256 vezes 2 dá 524. Olha, pessoal, como os resultados deram diferentes. Um deu 64 e o outro deu 524. Então, cuidado, pessoal, que o parêntese na matemática, ele é muito relevante, viu? Quarta propriedade e última é a potência de um produto. Professor, o que a gente vai ver agora? A gente vai ver aqui, gente, uma potência em que a base vai ser um produto. Ah, professor, beleza. E o que a gente vai fazer, professor, para pegar essa propriedade? Bem, observe que o expoente, que é m, ele vai distribuir para o primeiro número e ele vai também para o segundo número. Professor, peraí, professor, eu não entendi isso daí. Como assim? Por exemplo, eu vou resolver aqui primeiro sem aplicar a propriedade. Vai ficar assim, 7 vezes 2 elevado ao cubo. Eu vou pegar essa base aqui 3 vezes, não é isso? Então, a base é 7 vezes 2, 3 vezes. Professor, por que 3 vezes? Simples, meu querido, porque o expoente é quanto? O expoente é 3. Ah, beleza. Está aqui. Pronto, aí a gente já colocou em forma de produto. Agora, observe o seguinte. O 7 apareceu quantas vezes? Professor, o 7 apareceu aí 3 vezes.
O 2 apareceu quantas vezes? Professor, nesse produto aí, o 2 apareceu 3 vezes. Então, observe, pessoal, que é só você pegar esse 3 que está aqui e distribuir para o primeiro e distribuir para o segundo. Ah, professor, é isso que fala a propriedade, né? A propriedade fala o seguinte, ó, se você tem uma base que é uma multiplicação e tem um expoente qualquer, então atenção, você tem uma potência que a base é uma multiplicação de um expoente qualquer. Então, o que é que vai acontecer? O expoente ele vai distribuir pelos números que estão na base. Nesse caso, o 3 vai para o 7. E o 3, que é o expoente, também vai para o 2. É isso que fala essa propriedade aí de potência de um produto. Beleza, professor. Então, bora ver a letra B. Bora lá. Ó, na letra B, pessoal, a gente tem que ter cuidado, viu? Nós temos aqui uma multiplicação. A base é uma multiplicação. Tá vendo? A base é uma multiplicação. E o expoente é 3. O que é que a gente vai fazer então, professor? Em primeiro lugar, a gente vai aplicar a propriedade, né? Esse 3 ele vai para esse número e esse 3 ele vai para esse número. Vai ficar assim então. Pega o primeiro número, que é 3 elevado a sétima. Tá vendo? Peguei o primeiro número, que é 3 elevado a sétima. E esse 3 vai para o primeiro número. Tá aqui. Vezes. Agora esse 3 também vai para o segundo número. Então eu vou pegar 2 à quarta elevado a esse expoente 3. Porque o 3, pessoal, que é o expoente, ele vai se distribuir para os elementos que estão na base. Então, nesse caso, o 3 foi para 3 a sétima e o 3 foi para 2 a quarta. Beleza, professor, e agora? Como é que eu vou resolver isso daí? Agora, se você não prestou bem atenção, eu tenho aqui a potência de potência. Eu vou utilizar agora a propriedade 3, que a gente aprendeu ali na estante. Então, professor, o que é que fala essa propriedade? Conserva a base e multiplica os expoentes. Nesse caso aqui, pessoal, ó, 7 vezes 3, 21 vezes. E a outra, professor? Conserva a base, que é o 2, ó, e multiplica os expoentes. 4 vezes 3, pessoal, a gente vai ter aqui, ó, 12. Então, 3 a sétima vezes 2 elevado a quarta, isso aí tudo elevado ao cubo, a gente vai ter como resposta 3 elevado a 21 vezes 2 elevado a 12. Bicho, o professor começou a complicar. Realmente, porque nós aqui aplicamos duas propriedades. Aplicamos a primeira, a quarta propriedade, que é a potência de um produto, e depois a gente aplicou, pessoal, a propriedade 3, que é a potência de potência. E a letra C aí, professor, como é que vai ficar? Bem, gente, apesar do expoente ser negativo, não me assusto não, que vai ser a mesma coisa. Olha, nós temos aqui, nós estamos vendo que a base é uma multiplicação, estão vendo? Quando a base é uma multiplicação, esse expoente aqui ele vai se distribuir para cada elemento da base. Então vai ficar, né? Eu vou ter o 2 à quarta. Esse expoente menos 2 ele vai para o 2 à quarta. E o expoente menos 2 ele também vai para o 7 elevado a menos 3. Beleza, professor. Então, professor, a gente aplicou que propriedade? Por enquanto, a gente aplicou a propriedade 4, em que o expoente ele vai para esse cara e o expoente ele vai para esse cara aqui. Tranquilo? E agora, professor? Agora eu vou aplicar a propriedade 3, que é potência de potência. Então, conserva a base, né, professor? Isso. Multiplica os expoentes. 4 vezes menos 2, ó, a gente vai ter aqui menos 8. O segundo, conserva a base, que é o 7. Multiplica os expoentes. Menos 3 vezes menos 2, menos com menos na multiplicação dá mais. 3 vezes 2 dá 6. Então encontramos aqui, pessoal, 2 elevado a menos 8 vezes 7 elevado a sexta. Então o que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer agora as atividades do livro, algumas questões, para ver se a gente conseguiu aqui assimilar o que já foi dado. Atividades. Pessoal, esse exercício aqui, ele é da página 16, é a questão 4 do livro de vocês. Ele fala o seguinte: escreva os números a seguir como potência de base 2. Das letras A, B, C e D, eu vou resolver apenas uma delas, que vai ser a letra D. Então, como é que eu vou escrever isso aqui em uma potência de base 2? Fácil. Eu vou pegar esse 64 e vou dividir ele por 2. 64 dividido para 2 vai ser 32. Dividido para 2 vai ser 16. Dividido para 2 vai ser 8.
Dividido para 2 vai ser 4. Dividido para 2 vai ser 2. Dividido para 2 vai ser 1. Então, observe que 64 em potência de 2 vai ser o 2 quantas vezes? Bora contar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vai ser o 2 6 vezes. 2 elevado a sexta. Então, isso daqui vai ficar assim. 1 sobre 2 a sexta. Aonde esse 6 eu posso também escrever assim, ó. 1 sobre 2 elevado a sexta. Até porque 1 elevado a sexta é o próprio 1. Então, não está a potência de base de 2 ainda. Então, o que é que eu vou fazer agora? Inverter. Então, quando eu inverto essa fração, o expoente que era positivo, ele vai passar a ser, galera, ó, negativo. Então, 1 sobre 64 na base 2, ele é igual a 2 elevado a menos 6. Bem, da página 17, a gente vai fazer a questão 1. Só que essa aí vocês vão fazer em casa, porque essa aqui é fácil demais, galera. Então, olha aí a questão 1, que fala bem assim: aplique as propriedades e expresse os resultados na forma de uma única potência. Ele quer que você, aplique as propriedades de multiplicação aqui, escrevendo em uma única potência. A questão 2 fala o seguinte, também é da página 17, e ela quer que eu transforme as expressões em uma única potência, quer dizer, igual à questão 1. A diferença é porque as propriedades aqui serão outras. E a questão 3, galera, ele quer que a gente aplique as propriedades das potências de um produto, que também já foi trabalhado. Então, olha aqui como é que é a questão, e vocês vão fazer essa questão em casa. Beleza, galera? No próximo encontro, eu vou mostrar para vocês como foi que a gente fez essas questões, e vai servir como correção. Beleza? Quem gostou aí, gente, ó, deixe seu like, se inscreva no canal. Beleza? Aquele abraço, galera.